Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre hábitos e costumes. Quando nós lemos a Bíblia, nós observamos homens e mulheres que tiveram hábitos e costumes e que foram usados pelo Senhor. Na verdade, todos nós temos hábitos no nosso dia a dia, que são ações frequentes que nós realizamos. O próprio Jesus, quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao 16, nós conseguimos ler um costume de Jesus. A palavra diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E olha o que a palavra do Senhor nos diz. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Então, ou seja, Jesus tinha o costume, o hábito de todo sábado ir à sinagoga, ler a Torá, ouvir a leitura da Torá e dos profetas. A palavra também nos mostra que Adão tinha um hábito de, na viração do dia, como está lá em Gênesis 3:8, se encontrar com Deus. Então, o próprio Deus se manifestava de uma forma visual, através de uma teofania a ele, e ele conversava com o próprio Deus todos os dias. Já pensou que hábito incrível? A palavra também nos diz que Jó, um homem reto e temente ao Senhor, tinha um hábito. A palavra diz que os filhos de Jó sempre davam banquetes individualmente na casa de Jó, chamavam as irmãs, e no final de toda essa festança, Jó pensava: mas será que algum filho meu pode ter cometido algum pecado? Pode ter amaldiçoado a Deus? Então, no final de cada banquete, a palavra diz que ele tinha o costume. Lá em Jó 1, versículo 5 diz assim: essa era uma prática constante de Jó. Então, era um hábito, ele sempre fazia isso. Quando nós olhamos a vida de Daniel, você se lembra da história? Nós nos deparamos também com um hábito. A palavra diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. O que ele costumava fazer? Qual era o hábito de Daniel? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel tinha um hábito da leitura diária, regradinho, e também tinha um hábito da gratidão. Esses costumes aparecem na vida desses homens e, com certeza, na vida de muitos outros. Alguns estudos apontam que, se você fizer com frequência a mesma ação durante 21 dias, a partir de 21 dias, essa ação que você faz com frequência, ela se torna um hábito. Um hábito é uma maneira usual de ser, fazer, sentir. É um costume, é uma maneira permanente ou frequente de se comportar. E agora eu quero te fazer pensar: quais foram os hábitos, quais são os hábitos que você tem adquirido neste tempo de pandemia? Nesse tempo de isolamento, de distanciamento, quais são os hábitos e costumes que você tem adquirido? Será que nesse tempo de tudo isso tão novo que nós estamos vivendo, você adquiriu um hábito da leitura, por exemplo? Adquiriu um hábito de ouvir sermões e estudos? Olha, já disse alguém que se você não escuta e não lê, você não tem do que falar. Então, é um momento importante de adquirirmos um hábito de leitura, por exemplo. Quais foram os hábitos que você já tinha e que agora você deixou um pouquinho de lado? Quais os hábitos novos, quais os hábitos que você já tinha e quais os hábitos foram transformados durante esse período? Será que você descobriu alguma nova habilidade nesse tempo? Será que durante esses 21 dias e muito mais que nós já estamos vivendo nessa situação, você conseguiu adquirir um novo hábito, um bom hábito, um hábito saudável para a sua vida? Nós não podemos perder os bons hábitos que nós já tínhamos antes. Quando nós lemos a história de Daniel, por exemplo, ele tinha esse incrível hábito de ser regrado, dedicado, de orar 3 vezes por dia e de ser grato ao Senhor. Mas o rei deu um decreto de que não seria mais permitido orar, de que não era mais necessário. Pelo contrário, se tornou proibido. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde a sociedade, onde
essa doença e onde nós estamos cercados de pessoas tentando mudar os nossos bons hábitos. Mas eu quero te desafiar, ao invés de mudar aqueles bons hábitos que você já tinha, vá além, adquira novos hábitos. Senhor, como eu posso ser ousado nesse tempo? Quais são os bons hábitos que o Senhor pode me ajudar a ter para que eu ouse, para que eu glorifique o seu nome através das minhas atitudes? Nesse tempo, nós somos incentivados e até tentados mesmo a mudar de hábito. Mas, ao contrário de tudo isso, eu quero te incentivar. Se você já lia a Bíblia, leia um pouco mais. Se você jejuava, jejue um pouco mais. Se você lia alguns livros, se organize, tenha um hábito da leitura para que você venha a ler um pouco mais. Há esperança de mudança de hábitos. Não importa como você chegou até aqui nesse período de pandemia, há esperança e há tempo para que você mude os seus hábitos a partir de agora. É possível você incluir dentro do seu ambiente familiar hábitos saudáveis, hábitos que glorifiquem ao nome do Senhor. Essa questão de hábitos é bem interessante. Quando você começa a fazer com frequência algumas ações, a partir mais ou menos desses 21 dias, o seu cérebro entende que essas ações não são corriqueiras. Pelo contrário, elas são frequentes e viraram um hábito. Quando o seu cérebro entende isso, aquilo que era mais difícil de você fazer no começo se torna mais fácil. Por isso, o seu cérebro te ajuda. Ah, é um hábito? Você quer mesmo ler? Então eu vou te ajudar. E aí você consegue ler com mais facilidade. Quem começa a aprender um instrumento, no começo pode ser terrível, mas se você cria o hábito, o costume de diariamente treinar a aprender e se dedicar a esse instrumento, com o passar do tempo, isso vai se tornar mais fácil. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos voltar àquela estante empoeirada de livros e resgatar esse talento, esse hábito da leitura. Dentro da sua casa, você pode incluir o hábito de sentar à mesa com os seus filhos, com a sua esposa. Ainda há tempo de incluir dentro da nossa casa hábitos saudáveis. No lugar de brigas e discussões, um ambiente seguro, onde todos os familiares possam ser ouvidos. No lugar de filmes, cada um com seu aparelho eletrônico, cada um em um cômodo da casa, ainda há tempo de criar o hábito de sentar juntos com uma pipoca assistindo um filme. Sentar à mesa, como eu disse, num ambiente de comunhão, de oração, como era o costume de Jesus também. Quando nós lemos a Bíblia, nós observamos que haviam hábitos e costumes que os homens e mulheres se dedicavam a fazer. E hoje eu quero te fazer pensar quais são os hábitos, o que você tem feito com o tempo que o Senhor tem te dado, essa dádiva chamada presente. O próprio John Wesley tinha uma rotina, um hábito, por exemplo, o hábito da leitura, o hábito do jejum, o hábito de uma devoção a estudar. John Wesley, com as mesmas 24 horas que nós, sabia pelo menos 7 idiomas. E qual era o segredo desse homem, com as mesmas horas que nós, feito de carne e osso como nós, como John Wesley conseguiu atingir feitos tão extraordinários? Com certeza, a resposta está ligada aos seus hábitos e aos seus costumes, ao seu estilo de vida. E aqui eu não estou dizendo de hábitos coletivos, mas dos hábitos individuais, aquilo que você costuma praticar e fazer diariamente. As suas ações revelam quem você é. Então, que os nossos hábitos, eles possam refletir a glória de Deus. Aquilo que eu costumo fazer, que reflita quem Deus é na minha vida e quem eu sou em Deus. Que a nossa fé possa transparecer através dos nossos atos. O que nós fazemos diariamente precisa glorificar ao nome do Senhor. Então, através desse simples devocional, mostrando os hábitos de alguns homens de Deus, eu quero te incentivar e te impulsionar a criar novos hábitos a partir de hoje. Pense, quais foram os hábitos que você tinha e que agora você deixou? Será que você podia ler um pouco mais a Bíblia? Será que você ia à escola dominical, mas agora online não tem estudado como deveria? Eu não sei, mas eu quero te convidar a criar novos hábitos saudáveis que glorifiquem a Deus. E assim como Daniel, ainda que as pessoas, o mundo, as leis, o governo, ou seja lá quem for, diga que você não pode fazer os seus hábitos, ser como você era de costume,
Não aceite isso, que os nossos hábitos continuem firmes e constantes na oração, no jejum, e que sejam novos também. Que você leia um livro, que você aprenda um novo idioma, eu não sei, mas que você ouse criar novos hábitos saudáveis para a honra e glória do Senhor aí na sua casa. É isso, um forte abraço, bom dia.